Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Oratório. Como vocês viram, a gente já anunciou, a gente está com um estúdio novo, um canal novo, temas novos, convidados especiais. Nós já vamos falar do nosso convidado de hoje. Então, eu peço para que você se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo ao maior número de pessoas possíveis e também ative as notificações. Entra também no Instagram, @podcastoratório, e fica ligado nas nossas novidades. Tô aqui com o João. E aí, Matheus, como estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Com esse estúdio novo aqui, não tem como não, maravilha. Tá bem, né, cara? Tamo bem, graças a Deus. E isso é uma graça de Deus mesmo, né? Sem sombra de dúvida. Hoje, de maneira especial, ainda mais agraciado esse estúdio daqui, porque estamos com a presença do Padre Jorge, né? Uma honra, é uma distinção muito grande. Eu me sinto muito gratificado por estar aqui com vocês e bem acompanhado por dois apóstolos, João e Mateus. Né? Opa, perfeito. Olha só. Ô, padre, um pouco eu já conversei com ele ali, João. Tem muita história para contar. Não, que bom. Vamos ver quanto isso podemos. O que o Paulo tá falando ali? Hã? Tá, então a gente vai ter que gravar de novo, né? Então, beleza. Então, vamos continuar. Tá, beleza. Então, padre, vamos do começo, né? Quem é o padre? De onde o senhor veio? Meu nome é Jorge Tadeu Hermes, sou catarinense, saí de Santa Catarina muito cedo, tinha 16 anos quando tive que sair de casa, porque nasci na roça, e na roça só tinha até a 8ª série para estudar, e eu queria continuar estudando, então aí tive que sair, né? Primeiramente saí estudar em Santa Catarina mesmo, fui primeiramente para Lages, depois para São Bento do Sul, aí fui para Florianópolis, só fiz um semestre na Federal e aí já mudei para Campinas, em São Paulo. E você fazia o que lá na Federal, padre? Lá eu comecei filosofia. Filosofia mesmo? Sim. Eu não... A minha decisão por ser padre foi com 21 anos. Ô, louco. Mas enquanto eu ia decidindo, ia estudando. Né? Então já fui fazendo filosofia e coisas desse gênero, né? Mas sou um catarinense, meio descatarinado por causa das andanças, né? Mas o meu cordão umbilical está lá, minha família toda. E como foi esse chamado de vocação, padre? Devagar. Devagar? Devagar, porque... Como assim? Devagar porque as coisas acontecem assim, uma das características da vocação é a coisa repetida. Não é aquela coisa derrompante que hoje vem uma forma estridente e amanhã não ressoa nada. A voz de Deus normalmente deixa eco, falando devagarinho e sempre, como gota d'água que cai numa esponja. Não faz barulho, mas encharca, né? E vai aos poucos penetrando, e vai aos poucos conquistando, e vai aos poucos dando esse convencimento interior, essa lucidez interior. Mas o chamado, acima, antes de ser chamado a ser sacerdote, era chamado a servir a Deus. Esse era o fundamental. Sim. Esse é o desejo, né? E esse desejo de servir a Deus, ele veio de casa, assim, veio da família, ou o senhor que descobriu, encontrou ele aí no caminho? Desde que eu lembro que eu sou gente, eu tinha sede de Deus. Desde criança. Desde criança eu tinha uma sede muito grande de Deus, muito grande, até uma sede devoradora, né? Então, veio de criança, e a gente sabe que desde o seio materno também todos nós já temos um chamado. Nenhum de nós vem ao mundo como um acidente da natureza. Se Deus permitiu o nascimento seu não foi à toa, né? Sim. Somos chamados por ele, né? Sim. Antes de saber o nosso às vezes nome. a gente tem dificuldade, né, de entender o que Deus quer da gente, né? Nossa vocação. Às vezes Deus está chamando e a gente fica meio de surdo, né? Sim, exatamente. É a chamada presença ignorada de Deus, né? Que Viktor Frankl até coloca num dos seus livros, né? Da presença ignorada de Deus, que está presente em todos nós, mas muitos ignoram essa presença. E é bonito demais despertar para essa presença amorosa que nos envolve, né? É quase como Santo Agostinho ali, né? Quando ele vai falando, buscava fora o que sempre esteve dentro de mim, né? Que era a presença de Deus ali, né? Buscou tão longe, né? Buscou, mas não encontrava. E estava tão aqui, né? Estavas aqui. Tarde te encontrei, né?
Esta é a verdade, né? Está tão próximo de nós que a gente às vezes tem dificuldade porque tendemos a buscar fora sempre quando está dentro, né? Quando está aí acontecendo junto com a vida, né? Mas esse despertar é lento, obviamente é Uhum. comum porque nunca vem uma lucidez também desvinculada do contexto da vida toda que vai desenvolvendo, né? De aprendizado da vida. E eu ainda não ouvi todo o chamado de Deus. Claro que não. Ainda tem muito caminho. Claro, Né? claro, Mas claro. teve algo que, assim, padre, você pode dizer, tipo assim, nossa, isso me fez ter certeza que eu estava na minha vocação certa, que era ser sacerdote. Teve algo que aconteceu? Foi lentamente, claro. Obviamente que eu, mesmo antes de decidir ser padre, eu já estava bastante envolvido com o trabalho de evangelização, né? Uhum. Muito envolvido com isso. Eu já tinha como fundamental servir a Deus. Eu queria ser, quando criança, eu dizia, eu quero ser homem de Deus, né? Ó. Era isso que eu queria ser. Agora, o ser sacerdote veio assim como uma forma de ser esse homem de Deus. Não era como, digamos assim, meu sonho era ser padre. Meu sonho era servir a Você Deus. queria ser de Deus. Então, Era é só bonito isso. que desde criança, né, João? Desde criança, Deus já estava te cutucando para alguma coisa, né, padre? Sim, sim. Agora, claro que, de certa forma, o envolvimento com a vida vai trazendo clareza, né? Como eu estava falando com você antes de nós começarmos essa gravação, por alguma providência, né? Eu fui parar no berço da Renovação Carismática Católica, no início, na Fazenda Brandina, em Campinas, com o padre Haroldo Rão, que foi o grande divulgador da... Que ano, padre? É. Eu fui parar lá nos anos 70 ainda, mas eu 70. fui batizado... O João já tinha nascido. Já. Eu fui batizado no Espírito em 73, 1973. 1973. Eu tinha 15 aninhos. Foi antes que o padre Jonas, pô. O Jonas foi de 71. Aí, 2 quase, anos. quase. Mas com o padre Jonas a gente, claro, uma diferença de 20 e poucos anos, né? Uhum. Mas a gente conviveu, porque ainda não existia Canção Nova naquela época e as coisas ainda, os grandes centros propriamente de RCC ainda era Campinas, né? Sim. Ali era, numa mesma comunidade ali morava Padre Haroldo Rão, Padre Eduardo Doguerti, Padre Jack O'Connell, Padre Jack Vessilos, Padre Otacílio Salles. Louco. Era Em Campinas? em Campinas, sim. Então, a providência me trouxe para ali, né? Então E como foi nesse... Nessa época o senhor não era padre ainda. Não. Era o menino. O menino. O menino, o moleque, né? O moleque trazido, né? Às vezes a gente é trazido mesmo, a graça traz. Mas, assim, a maneira como eu vim parar ali é muito longa a história, né? O certo é que foi em busca de Deus que a gente... Quando eu estava na Federal, em Florianópolis, eu vim fazer um retiro em Itaici, um retiro de opção de vida, Itaici. O que eu quero fazer da vida, né? Eu tinha um grande sonho de conhecer Padre Haroldo. Grande sonho porque já tinha lido Sereis Batizados no Espírito, já tinha lido algumas coisas dele e eu tinha um grande desejo de conhecer Padre Haroldo. Então aí, quando terminou o retiro em Itaici, eu fui até São Paulo de manhã para de noite voltar para Santa Catarina, para Florianópolis, no caso. Fui no colégio de freiras, na zona sul de São Paulo, porque tinha freiras que tinha na minha cidadezinha natal, lá em Santa Catarina. Então, fui fazer hora no colégio da freira, porque desde 9 da manhã até 7h30 da tarde tinha tempo, né? Sim. A superiora disse, Jorge, que horas você vai viajar hoje? Digo, 7h30 da noite. Fantástico, Jorge. Fantástico, fantástico. Estou precisando muito de alguém que vá a Campinas levar esse documento para o Padre Haroldo hoje. Né? Quando falou Padre Haroldo, eu gelei, né? Porque... E você vai fazer... Era o que eu queria. Você vai fazer essa obra, essa caridade para nós, porque ele tem que receber hoje um documento que precisa chegar lá. Você ficou feliz da vida. Aí aqui está o dinheiro do táxi, aqui está o endereço, ele vai esperar você numa loja de material de limpeza no centro de Campinas. Nesse tudo endereço, programado já. Padre Haroldo, alô, eu vou mandar um rapaz chamado Jorge para levar o documento para o senhor, tal. Ok, eu espero aqui no... com aquele sotaque americano, eu espero nessa loja de material de limpeza, tal. Aí eu chego
com o documento lá em Campinas, para entregar para o Padre Haroldo. Ele sentado lá, para mim, aquele era um ser sagrado, né? Eu, um jovenzinho de 18 para 19 anos. Quando eu chego, digo, Padre Haroldo, ele olhou, você é o Jorge? Digo, sim. Você veio trabalhar comigo? Eu digo, sim. Eu não tive outra resposta. Foi assim que começou. Aí ele disse, fantástico! Eu estou começando o trabalho do Fazenda Senhor Jesus. O que é a Fazenda do Senhor Jesus? É de drogados. Eu digo, eu não conheço droga nem drogado. É de drogados e alcoólatras. Digo, eu tenho um irmão alcoólatra, como que eu vou ajudar outro se não ajuda um próprio irmão meu? Diz, cuida dos meus filhos, Jesus vai cuidar do seu irmão. Tenho 60 homens à tua espera no Fazenda Senhor Jesus. E de uma hora para outra eu me vi ali. Então, quando o Padre Haroldo olhou para mim, foi assim, você veio trabalhar comigo? Não tinha outra resposta senão sim. Olha só. E foi assim que começou tudo ali. E, de fato, 3 meses depois, meu irmão aceitou ir numa reunião de alcoólicos anônimos em Santa Catarina. E isso agora já está há 46 anos sóbrio, né? Meu irmão até hoje nunca mais bebeu. Então, foi uma graça gigantesca que o senhor recebeu. Foi assim que eu vim parar nesse ninho da RCC em Campinas. Um convite que eu só posso entender como um chamado de Deus. Com certeza. Por isso transferi daí da Federal de Santa Catarina para a PUC Campinas. E como que foi no começo, assim, padre, da renovação? O pessoal tinha muita discriminação, pessoal, esse povo maluco rezando em línguas aí, fazendo cura. Como que foi, padre? E graças a Deus tivemos tudo isso. Assim a gente procurou caprichar um pouco, né? Porque é meio perigoso quando você só recebe aprovação e aplauso, né? Então esta contestação ela é providencial para a gente caminhar com os pés no chão e com critério, porque é perigoso demais você só receber aprovação na vida, né? É perigoso, esse excesso de positividade nos deixa muito fragilizados, né? O vício na positividade, só afirmação, afirmação, afirmação. Então, é providencial também a contestação. Foi providencial as tentações de Jesus no... Exato, é isso que eu estava pensando, né? Que o próprio Cristo, ele teve quantas provações, né? Durante... E quantas vezes não o acusavam de estar fazendo algo errado. Aliás, o evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje está ali, falando... Os discípulos estavam lá pegando as espigas e então, o pessoal questionou ele. Muitas vezes, em vez de a gente brigar com essas oposições, a gente deve agradecer por elas, né? Porque elas prestam um serviço fantástico para você manter lucidez, seriedade e caprichar nas coisas, né? Você erra muito menos quando você está sob esse olhar do que quando você só recebe aprovação, né? Entendi, padre. É uma providência, sim. Antes de a gente tocar no assunto de cura interior, que eu sei que o senhor fala bastante e é um ministério, um chamado teu, o senhor me contou ali antes que o senhor foi para a África do Sul, né? Como que foi isso aí, padre? Ei, meu Deus. Foi em 1995, fui participar de um congresso. Eu já estava vivo. Aí 95, milênio passado, né? Eu fui participar de um congresso de libertação na San Giovanni Rotondo, no sul da Itália. Com o padre Tardif, padre... Rotondo é o padre Pio, né? Padre Pio, com o padre Tardif, padre Rufus e outros tantos. E lá eu conheci um grupo de sul-africanos. E eles convidaram para a gente ir pregar retiros na África do Sul, né? Pessoal da Renovação Carismática África do Sul. Em 95, finalmente em 99 deu para ajeitar na agenda para ir para lá. E aí começou uma história fui assim até 2014 fui na África do Sul. Depois, então foi durante um período foi grande. Muito tempo, sim. Muito, muito. África do Sul fui em muitos lugares, muitas etnias e muitas... tanto as cidades importantes, Joanesburgo, Pretória, Cidade do Cabo, Durban e Heidelberg, Vanderwall-Park, etc. O povo não é muito católico lá, padre? A Igreja Católica lá é a quarta, né? A principal é os cristãos, né? A principal é a reformada holandesa, depois a anglicana. Reformada holandesa? Sim, não a reformada holandesa. Não conheço. É um ramo também da reforma, né? Aliás, essa reformada holandesa que dava base teológica para a própria política do apartheid, só para ter. É uma coisa assim.
Mas a reformada holandesa, mais expressiva tal. Depois a anglicana, por causa da presença Dos ingleses. Muito grande. Aí a terceira é o Rhema Church, que é uma fundação pentecostal sul-africana. Como? Rhema Church. Rima Church. É uma igreja pentecostal Aham. sul-africana, né? Fundação lá no bairro de Vanderbilt Park. E a quarta, questão numérica, é católica, né? Mas Uhum. muita presença muçulmana também, Aquela bastante. região tem muita. Bastante presença, digamos assim, budista, né? E, ou seja, é bem plural, né? A expressão religiosa África do Sul. Mas um povo extremamente aberto à graça, extremamente... Também, sobretudo, Mas estava falando... o senhor teve muita resistência para evangelizar lá, padre? É muito bom acolhimento. É. O que a gente só chamava atenção porque era tudo classificado, porque, ok, já tinha terminado a política do apartheid em 1994, né? Com a eleição do Mandela agora, tinha né? terminado a lei, né? A lei. Agora, para tirar a segregação racial do sangue, vai um tempo longo. Então era tudo muito separado, quem é branco aqui, quem é negro lá, quem é mulato é aqui, quem é lá. Aí mesmo às vezes é difícil você encontrar numa mesma missa que tivesse negro, branco, mulato, era tudo muito separado. 6 anos depois que eu já estava indo na África do Sul, nós fizemos um evento que era gente de todas as cores e todas as etnias. Foi uma coisa assim muito linda acontecendo no bairro de Mayfair, em Joanesburgo, né? Com um grande número de várias expressões digamos assim, de etnias muito variadas, porque a África do Sul, além das 11 etnias, digamos assim, de povo sul-africano, Zulu, Xhosa, Sotho, Tswana e outros tantas etnias, ainda o grupo dos ingleses, dos franceses, dos portugueses, do italiano, tudo separado, como se fossem outras etnias ainda, né? Não por menos 11 idiomas oficiais na África do Sul. 11? Mas 3 predominantes, que é o inglês, o africâner e o Zulu, que é a principal língua de expressão assim. É uma língua deles, é uma língua nativa. O Zulu, para você morar numa África do Sul, teria que dominar ou essas 3 ou uma das 3 para você se virar bem no país, né? O senhor é bom no inglês, então? Não, só para não passar fome. Então aprendeu o Zulu. O senhor pregava em inglês lá? Chula Sizwe, Gavocada, o Jeho, Awako, o Zogo Gobelá. Olha só. Agora, e a tradução? As nações podem ficar consoladas porque o Senhor vem para... As nações não precisam mais chorar porque o Senhor vem consolá-las, né? E Kululele, o Jeho, Awako, o Zogo Gobelá. Liberdade, o Senhor vem para consolar, né? Isso é Zulu, né? Olha só. A gente aprende algumas coisinhas lá. Coisinhas. Zulu nunca tinha ouvido alguém falar. Primeira vez. Mas é muito envolvente a musicalidade. Eles têm uma questão, né, com a música, né? Assim, o povo africano, ele tem... Impressionante. Assim, a música, ela tem, eu acho que em todas as etnias existe uma questão. Mas alguns povos, é igual o brasileiro, né? O brasileiro começou um negócio ritmadinho e já começa uma dançadinha, né? É o que impressiona no povo africano, de modo geral, que agora tem ido muito com a obra de Maria para Angola, né? Muitas vezes. Agora, em julho, vou passar na Angola, né? Com o Ministério Obra de Maria. Mas eles não precisam propriamente de instrumento musical, porque fazem o acorde com as vozes, o a capela, né? Cantam as várias notas de um acorde, então basta um palma. E eles vão... É impressionante, a musicalidade sai assim, é viva, é espontânea, é vibrante, né? Então, isto é uma coisa fantástica. E muita da alegria, né? Eles têm uma questão da alegria que é impressionante. Muita alegria, muita resiliência, Porque é um povo sofrido, né? Assim, de uma certa maneira. As condições no Brasil, né? Assim, o Brasil, ele tem um povo que sofre muito. Né? Mas aqui a gente tem uma terra muito boa. A gente tem comida, a gente tem a beça, né? Assim, pensando até dentro da natureza, a gente tem muita fruta. E lá as coisas são mais áridas, né? São mais difíceis, né? Você tem vários, porque
o continente africano é imenso, são Sim. 54 nações, né? Aí você pega a parte, digamos assim, da costa mediterrânea, praticamente o mesmo clima da Europa, né? Você pega ali Marrocos, Tunísia, Algéria, Líbia. Nigéria. Outro lado ali, Espanha, Itália, França, né? Então O Mediterrâneo ali. é Mediterrâneo. Daí tem o grande deserto do Saara, 3.000 quilômetros de deserto. Essas nações próximas, as chamadas subsaarianas, aqui nessa parte bem árida, que pega desde Sudão, Etiópia até aqui no Senegal, são bastante áridas, né? Sim. Depois tem uma faixa assim tropical. Você pega em Angola, Congo, Quênia, a segunda maior floresta tropical do mundo. Só perde aqui para a Amazônia, né? Então é o mesmo clima aqui, é o paraíso dos gorilas e tudo isso, é floresta. E a Angola é um país muito fértil, muito verde, muito Legal. E Parece- Angola fala português, né? fala português. português. Depois você vai indo mais para o sul, né? Namíbia e etc., até chegar na África do Sul, que é o último país do continente. A África do Sul, você pega aí Joanesburgo, está mais ou menos à altura de Florianópolis, né? Cidade do Cabo está mais ou menos à altura de Buenos Aires. Então, região de neve, de gelo. Primeira vez que fui para lá, com aquela ideia de que a Esse vai África ser é quente. quente, quase morri de frio, estava nevando na África do Sul, entende? Olha. Com vento gelado. Olha só. Né? Então, agora, desde o norte, desde o Egito, lá em cima, até a África do Sul, são milhares de quilômetros e é um povo africano muito... Então, a questão climática muda bastante. O sul, bastante savanas, claro, né? Bastante savanas. E tem a parte mais desertificada, que é o Saara, o maior deserto do mundo. É claro que há países nessas regiões mais áridas que são extremamente carentes, lógico, né? Mas a grande questão do continente africano em si são as lutas étnicas, né? Que até hoje Sim. é um problema, né? É uma questão étnica, porque eram etnias que povoavam aquele continente todo. Cada etnia tem o seu rei, o seu reino, né? Aí vêm os conquistadores e... Dividiram por linhas, né? Agora vão por linha. Dentro dessa mesma área chamada África do Sul vão conviver 11 etnias que uma não entende a outra. Agora são obrigadas a viver ali. Entende? Não... Uma aula de geopolítica em matéria. Pois tô só escutando aqui, não tô nem fazendo pergunta, só tô... Então, essas lutas étnicas, elas são muito difíceis porque as pessoas têm uma cosmovisão muito diferente de acordo com a etnia. Na Angola são pelo menos 5 etnias bem expressivas, os Umbundo, Quimbundo, Kikongo e outras tantas etnias. Agora estão nesse país, nessa área geográfica chamada Angola, porque foi conquistado pelos portugueses. E ainda foi anexado que é a península do Congo, chamado Cabinda, que não tem nada de parentesco com os angolanos, mas fazem parte da Angola, já são os Ibindas, já tem outro... Então, você formar com etnias variadas é um desafio grande. Imagino. Se você contar a Europa, é toda étnica. E cada etnia é um país. Até mesmo de língua francesa, não é? França, Bélgica, língua francesa, mas são etnias diferentes. Alemanha, Inglaterra, Suíça, Áustria, Espanha, Portugal, são também etnias, né? Não, e é interessante isso que o senhor falou, né? Essas divisões que foram feitas, elas foram feitas de maneira arbitrária, né? Eles simplesmente botaram linhas. E quando você pega um mapa europeu, ele vai muito por rios, né? Então, assim, as divisões são por rios, são divisões por, às vezes, cordilheiras, né? Algumas coisas que vão fazendo a delimitação. Ali não, eles pegaram a latitude, longitude e foram traçando linha, né? Sim. Muito louco isso, né? Então você entende que esses conflitos étnicos, eles são bem complicados porque é difícil, às vezes, você juntar tudo isso. Quando Mandela saiu da cadeia, depois de 28 anos preso, né? O senhor conheceu o Mandela? Eu tinha uma agenda com ele, no dia ele ficou com gripe e não pôde receber, né? O médico proibiu, né? Mas, sem dúvida, você quer ver um sul-africano
feliz é chegar lá e dizer Ngulo Mandiba, é o grande paizinho, né? Aham. Que eles chamam, né? Chamam ele de Mandiba, paizinho, né? Como? Ngulo, o grande, Ngulo Ngulo Mandiba, Mandiba. o grande paizinho, né? Ah, Porque é um ícone e ele conquistou o respeito de todo mundo, também dos que o perseguiam antes, né? E não por menos, Mandela, quando eleito presidente, uhum. foi tomar chá com a viúva do que o aprisionou, entende? A Olha viúva só. do que o aprisionou, que deixou 26 anos, 28 anos na cadeia. Homem de uma grandeza de alma, assim, Sim. fantástica, né? E ele fez essa junção, olha, a África do Sul é para todo mundo que mora aqui, né? Uhum. É para Xhosa, Sul, Tswana, para o europeu, para quem está aqui, porque Nelson Mandela poderia sair da cadeia e dizer mate todos os brancos, porque ele tinha muita razão para fazer isso. Sim, sim. Em vez disso, Deu um exemplo. vamos abraçar todos. Sim. Não por menos ele e o Desmond Tutu foram Nobéis da Paz, Sim. né? Ô, padre, agora a gente falou um pouquinho da tua história, da tua missão. Vamos falar de algo que você, inclusive, veio pregar aqui em Foz também, sobre a cura interior. O que o senhor poderia dizer da cura interior? Para quem não sabe muito bem o que é isso, essa oração de cura. Você poderia dizer pra gente, explicar ao pessoal? Você, quando anuncia o evangelho, sempre alguma mudança surge no coração. Se não surge uma coisa, o evangelho vai suscitar o quê? Fé, conversão, capacidade de perdoar, né? Capacidade de reconciliar. Isso é tudo libertação interior. Isso é tudo, já é uma cura interior. Você desvincular a evangelização de uma cura interior não tem como. É meio pleonásmica você dizer uma evangelização de cura interior. É a mesma coisa, né? No sentido que a evangelização sempre vai provocar isso. Mas a cura interior, em si, é o anúncio do evangelho que faz as pessoas se abrirem para a graça de Deus, conseguir a bênção de também perdoar quem ofendeu, quem machucou, né? De conseguir tratar certas feridas do ontem que interferem na nossa vida hoje, traumas emocionais, lembranças dolorosas na nossa memória, né? Coisas assim, mágoas ou ressentimentos, sentimento de autorrejeição, sentimento de autodesprezo, tudo isso aí, né? A pessoa que não consegue se valorizar, não consegue amar e aceitar a si próprio. Então, cura interior é tudo isso aí, trabalhar a autoaceitação e trabalhar também a aceitação do outro. Amar da mesma forma como sou amado, amar o próximo como a si mesmo. Então, ao mesmo tempo, aceitação pessoal, reconciliação com Deus, reconciliação consigo, reconciliação com as outras pessoas. Tudo isso aí é cura interior. Então, é muito, muito... Não tem como você desvincular um evangelho que chega ao coração sem esse processo de cura interior, de libertação. Agora, as pessoas, às vezes, fazem confusão por causa disso. Às vezes, combatem, assim, a cura interior como se fosse uma coisa... O que é cura? O que é cura? O que é cura? Cura é essa ranzinza que você está fazendo. O que é cura? O que é cura? O que é cura? Entende? Então, porque para uma pessoa ser tão reclamona na vida, está precisando muita cura interior também, né? Uma pessoa que só sabe criticar, nunca sabe apoiar, também está precisando de cura interior, porque está tomado de muito preconceito, muita agressividade. Isso é tudo cura interior nessa... E esses traumas que o senhor comentou, padre, pode vir desde a gestação, né? Muito. Há situações que realmente vêm desde a gestação e ainda muito antes da gestação, né? Uma vez falando com o cardeal Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes, eu trabalhei na época de Dom Arnes, na Catedral de São Paulo. Sim. Ele até comentava uma vez que estava conversando com ele é um homem muito lúcido. Ele dizia, sabe, Jorge, que a nossa configuração começou mais ou menos uns 700 anos antes da gente existir, né? Ou seja, para eu ser hoje, meu pai, meus avós, meus bisavós, tataravós, etc, 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 etc. Né? Então, eu não nasço avulso no mundo.
meu nome é Jorge, ok? O sobrenome é Hermes. O Hermes existe muito antes do Jorge, né? Já foi Você trabalhado carrega ele. muito, mas esse Hermes traz o quê? A somatória de tantos outros que... Ok, eu pego a sobrenome do meu pai, Hermes. Mas e o Coelho, ou da Silva Coelho, da minha mãe, né? É outra... meu pai, europeu, filho de alemães com luxemburgueses. Alemão e Luxemburgo. Minha mãe, filho de africano e índio. Minha mãe era uma negra vermelha, né? No caso do africano e índio, né? Então, esse Hermes, né, esse sobrenome Hermes é bem maior que o Jorge. Então, quando eu pego assim, cura interior, não é só o Jorge avulso, há um Hermes por aqui. Então, quando pega assim a misericórdia de Deus que passa de geração em geração, então você também entra nesse ministério de cura interior, nessa misericordiando essas gerações. Isso eu acho fantástico, acho lindo, né? Porque você, aderindo ao Evangelho, você não apenas é tocado, liberto hoje na minha vida, mas também daqui para frente, mas também daqui para trás. Até hoje, acho que citei lá num contexto da evangelização, C.S. Lewis, esse autor sim. das Crônicas de Crônicas de Nárnia, ele tem uma reflexão muito, muito bonita sobre aquela passagem, Romanos 8, 28, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Não quer dizer que todas as coisas estão automaticamente concorrendo para o bem, mas se um amor entra em ação, sim, o que foi problema até hoje passa a agir em meu favor. Então ele diz assim, o amor de Deus tem efeito também retroativo na minha história, que os meus pecados, tropeços, erros do ontem são convertidos em força, bênção para mim hoje. Então todas as coisas concorrem para o bem automaticamente? Não. Se o amor de Desde Deus, que a graça venha, né? se o amor de Deus entra em ação, ele coloca acerto nessas coisas desajustadas da vida. Então essa cura interior, ela vai em instâncias muito profundas também na nossa personalidade, nossa constituição. Então é para o futuro, para a herança que eu trago, para toda essa árvore genealógica, de uma certa forma, né? Isso é tudo maravilhoso. O alcance da graça é infinito, né? Então a gente nunca consegue imaginar o efeito que traz uma pessoa que diz assim, eu creio em Jesus Cristo e eu, de todo o coração, eu chamo Jesus para morar na minha vida. A gente não consegue imaginar o alcance de um acontecimento desse, né? Assim, no sentido existencial, né? Então, começa aquilo que a própria Bíblia coloca, a metanoia, que é essa mudança, essa transformação profunda do coração, né? Mudança de mentalidade. Então, isso é tudo cura interior, né? Isso é evangelho também, é graça que vem para trazer redenção ao mundo, né? Muito bom. Padre, eu vejo que a sociedade hoje, assim, né? Desde sempre a sociedade tem seus problemas, né? Sempre. Sem sombra de dúvida. Sim. Mas eu tenho percebido que algumas doenças têm ficado muito mais comum, algumas questões têm ficado muito mais comum, né? Por exemplo, a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, essas coisas, burnout, né? Isso. Então, assim, essas doenças elas têm ficado mais comum. E ao mesmo tempo, eu percebo que as pessoas elas estão se afastando cada vez mais de Deus. Sim. Então, da mesma maneira que sobe o tanto de doenças, as pessoas têm se afastado cada vez mais do que poderia ser, né, um auxílio para isso. Dentro dessa questão, né, da cura interior, o que o senhor me diz em relação a esse ponto, assim, o senhor tem percebido também isso, essa relação? Sim, existe hoje até, digamos, a própria psicanálise teve que... eu não sou psicanalista nem psicólogo, né? Eu sou simplesmente o ministério, a gente lê de tudo, estudo no pouco. Claro, mas ela teve que fazer um ajuste, propriamente uma atualização, porque aquelas teorias de Freud são tremendamente válidas, mas hoje não seria a própria repressão a ser tratada, né? Porque não é mais as neuroses pela repressão, hoje já é
já é a depressão por causa da tudo permitido, né? Se a repressão causa neurose, a liberação de tudo também causa Uma libertinagem, né? causa depressão. Isso é essa associação, né? Aquilo que também um filósofo alemão, o Ernst Bloch, coloca, a melancolia da satisfação, né? Onde a pessoa tem tudo e entra em melancolia. Quero isso. Tem? Cansei. Quero aquilo. Entende? Gera uma melancolia de todos os desejos e apetites saciados também levam a uma melancolia, uma frustração, uma saturação. Então, há uma saturação, de certa forma, né? Se ontem éramos vítimas da carência, hoje também há vítimas do excesso, né? Então não dá para analisar assim avulsamente esses comportamentos, claro. E também não esquecer que hoje, até a primeira leitura de hoje, guarda dia do sábado, Sim. sossega, desacelera, porque estamos muito acelerados, né? E nós não aguentamos esse ritmo que foi dado. As crianças não têm mais tempo de brincar. Não estou criticando nem dizendo que é errado esses cursos, mas além da escola, é curso de dança, curso de balé, curso de inglês, curso de francês, já curso natação. de, natação e tal. A criança não tem mais tempo de brincar. Então, chega a grande número de crianças com depressão hoje. Né? Já saiu até a estatística agora, a ansiedade entre jovens e adolescentes... Até isso aqui também, né, padre? Sim. A tela, a ansiedade entre jovens e adolescentes já ultrapassou dos adultos. Pesquisa de hoje. É interessante isso, porque assim, hoje a doença mais prevalente, a medicação mais vendida no mundo são antidepressivos. Porque nós estamos muito acelerados. Sim. E você citou aí o celular. O celular. É muito bom. É muito bom. Mas... Eu falava com ele, em todo paraíso há uma serpente. Né? E se as serpentes amam muito os jardins, né? Elas não querem só ratos e baratas nos entulhos, elas têm apetite de beija-flor e de borboleta também, né? Então, celulares, é um paraíso? Sim, mas tem serpente brava escondida aí? Tem. Não é que eu não vou usar, né? Mas eu tenho que ter consciência que aí tem bicho brabo, né? Sim, sim. Então, é manipulação, é fake, é deep fake, todas essas coisas aí que acontecem. E essa sobrecarga de informação. Você sabe que se você hoje pegar conteúdo só de um jornal grande ou de uma página aí, que seja de internet, você recebe mais informação num dia do que um ser humano recebia no século XVII a vida toda. Exato. Não, isso eu gosto muito desse tipo de assunto, sabe, padre? E às vezes dentro da área, assim, a gente tem mais informação que São Tomás de Aquino teve durante a vida inteira. Sim. A gente tem mais acesso a livro do que qualquer um dos filósofos. A gente tem mais acesso a conteúdo do que o Albert Einstein. Assim, isso é muito, assim, né, completamente maluco de pensar, mas apesar disso, a gente não tem produzido. Teve acho que deve ter uns 3 anos, essa pesquisa, que é geração, né? Existe um estudo em relação às gerações, para ver o QI da geração, o QI médio, né? E desde quando começou a ser feito esse estudo, se eu não me engano foi na década de 60, o QI médio foi aumentando. A primeira vez que o QI abaixou foi ali perto de 2016, 2017. E aí o estudo ele foi um pouquinho depois. Foi a primeira vez que o QI médio das crianças daquela geração baixou. Aí você fala, bem, mas a gente tem muito mais informação, tem muito mais informação por informação, se a gente não aproveitasse, se a gente não ruminasse, se a gente não pega... a gente tem muito conteúdo. Mas você precisa estar atento àquilo, meditar sobre as coisas que a gente tem. Muito superficial, né? Tudo muito superficial. Porque hoje é tudo na velocidade do toque do dedo, né? Então, até as crianças. E é tudo assim. E vicia, né? É só gerar... São estímulos, só né? esse estímulo, né? Da admiração daquela notícia já passa para outra. Dopamina. Eu não consigo, sinceramente, ler uma notícia ali, por exemplo, de alguém que morreu, assassinado, um acidente, sem fazer uma prece pelas pessoas que ficaram.
Não consigo passar para a próxima notícia Padre, sem isso. excepcional essa sua ideia. É porque, assim, é interessante porque a gente tá... Eu até fiz um post em relação a isso, né? A gente aumentou muito... Quando teve esses episódios do Rio Grande do Sul, né? Muitas pessoas começaram a ficar desesperados. Assim, às vezes as pessoas estão do outro lado do Brasil e estavam desesperadas só de ver as notícias e tal. E a gente propôs, né? Enquanto o podcast, a gente propôs assim, bem, qual que é a gente pode tentar fazer muitas coisas, né? A gente pode tentar ajudar financeiramente, aqueles que podem, a gente pode organizar doações, mas a coisa que a gente mais pode fazer e a melhor coisa era a oração. E a gente se propôs, nesses períodos, a gente fazer oração exatamente pelas pessoas da vítima ali. E eu nunca tinha pensado em relação a isso, sobre, às vezes, quando a gente recebe, né? Quantas vezes a gente não recebe notícias ruins, né? Ah, o acidente de carro, morreu. E tem um costume de, naquele momento, né? Recebi, a gente fazer uma prece. Acho que foi assim... Sim. Não, é excepcional essa ideia, assim, que eu acho que é isso que... Isso pode transformar a forma que a gente vê o mundo. Claro, e vê as notícias, né? Porque a minha oração é inspirada na Bíblia, sim, mas também nos noticiários, né? Tudo passa a ser livro de oração. Então, eu vejo uma reportagem sobre essa tragédia do Rio Grande do Sul. Vou ficar simplesmente... Próxima notícia? Não. Eu acho que, no mínimo... Tem uma ação. Senhor, né? Uma prece pode ser feita. Sim. Um ato de compaixão, um ato de... Essa empatia, esse momento de comunhão com Deus, de intercessão. Isso é caridade, né? É caridade. E sabe que, dentro de uma certa maneira, isso ajuda dentro da cura interior. É porque a gente se cura, porque a gente está ali colocando tanto de coisa e dentro da gente fazer uma oração, é a gente entregar a Deus. Né? Agora você passa essa notícia para outra. Então é uma velocidade, peraí, precisa desacelerar um pouco, é preciso tomar um pouco uma de consciência, né? Senão a gente vai ficando insensível. Vai gerando egoísmo, né, padre? Olhando só pra gente, pro próximo, fica insensível nada. E vai familiarizando com a morte de tal forma que é a chamada banalização do como mal. Normal, né? morreu, mais um. Morreu. Pronto. É mais um, qual é o próximo, né? Vai a banalização do mal que Hannah Arendt coloca. Né, É que nem esses jornais, a gente brinca, tem uns jornais que jorra sangue, assim, né? É. Faz se acostumar que é normal ter... E acostuma a conviver com aquilo que fica normal. Eu sempre saio caminhar em São Paulo quando gosto de caminhar de manhã, mas confesso que é muito complicado você caminhar com as calçadas cheias de pessoas dormindo. É muito complicado. Não elas atrapalhando. Você assistir tudo isso e se sentir... O que eu posso fazer? Nada. São mais de 34 mil pessoas morando na rua em São Paulo. Muita gente. Então, Senhor, que eu nunca perca a sensibilidade. É um ser humano que está ali, mas no fim você acostuma... É tão comum isso que passa por cima e eu não consigo. E o pior, padre, é quando as pessoas têm dó mais do cachorro que está ali do que o ser humano. Um dia até fui arriscar comer um feijão com arroz e um ovo frito lá no... É uma comida boa, né? Feijão, arroz e ovo frito é fantástico, né? Bom demais. Num restaurante de calçada na Avenida Paulista, né? Quando veio o meu prato, olhei para o lado, um mendigo olhando para o meu prato, né? Eu perguntei, você quer um? Quero. Aí pedi que o rapaz trouxesse um para ele. Aí outro viu que aquele ganhou, chegou, me olhou assim, você também quer? Quero. Aí eu pedi, traz para ele também. Aí chegou outro, olhou para mim, digo, você também quer? Mas o senhor já pagou além do seu mais 2. Digo, mas eu não posso ver você com fome. Não fazer nada. Aí pedi para ele, traz para ele também. Encurtando, já tinha pago 5. Aí veio o dono da loja, do restaurante, e disse, moço, você não vai dar conta. Eu digo, mas eu não dou conta de eu encher minha barriga e um olho cinzento de fome ali me assistir comer, eu me sinto um monstro. Daí ele diz, mas você infelizmente não vai dar conta. Eu digo, agora eu não dou mais conta porque eu não tenho mais 1 centavo no bolso. Aí eu tive que fazer um gesto muito feio. Eu cheguei em casa muito constrangido.
Eu tive que ir olhando para o chão e não olhar mais para o lado, sabe? É complicado demais, Sim. porque não suportava o olhar de alguém com fome E não e poder você fazer não nada. poder fazer nada. Então você se sente assim incomodado demais com isso. Mas não tinha, realmente não ia conseguir pagar um prato de comida para 1000 pessoas, não Sim, tinha sim. como. Mas apenas é que a gente conserve essa sensibilidade, né? Porque estômago por estômago todo mundo tem, né? Sim. Então você assistir, você comer e alguém, porque a pessoa com fome fica com os olhos cinzentos, né? Assistir aquilo, eu não consigo, sinceramente, eu não, é uma coisa que condói. Sim, sim. Agora, convive tão naturalmente com isso que é mais um que está. Mais um que tá morreu, ali. tem outro para morrer, traz outro na fila aí. Então, nós não podemos perder essa capacidade de enlutamento. Sim. Capacidade de enlutamento, realmente, né? Por causa de todas essas pessoas que padecem, a capacidade de enlutamento, de sensibilização, é também compaixão E do colocar na Evangelho, cabeça, né? e colocar na cabeça da gente que existe dignidade de uma pessoa para outra. Eu tenho mais dignidade que aquele mendigo que tá ali. E se você Ele quer, pode morrer tranquilo. e se Não você tem dignidade. se você quer, exatamente, e se você quer saber, esse ministério de cura interior é formado na escola da compaixão, da sensibilidade, do perceber, da empatia, do sensibilizar-se. Isso é Sim. compaixão, Sim. padecer com. Padecer com o outro. Jesus sentia a dor do outro, por isso a compaixão de Jesus sempre o movia a curar, a abraçar, a perdoar, a acolher, a não condenar e Sim. tudo isso, né? Ô padre, voltando para o assunto de cura interior agora, quando o João falou de depressão, o João é médico aqui, é uma doença, certo? Uma Mas doença. podemos dizer que tem um lado espiritual também, então, dessa depressão. Ou não. Por exemplo, eu fui em muitos encontros, né? E muitas vezes eu vi o pregador falando assim: quem tá com depressão, se ajoelha aí que a gente vai rezar por você, pra se libertar da depressão. Existe esse lado espiritual? Como que relaciona? Mas Como sim, podemos dizer isso? e você como médico entende muito mais que todos nós, né? Mas eu acho simplesmente, às vezes, um absurdo você atribuir a depressão como se fosse ainda uma culpa da pessoa. Pode ter gatilhos ou pode ter mil fatores assim que possa despertar a depressão e que possa vir uma depressão por causa de uma culpa, de um remorso, de um pecado. Acontecimento? Pode, um familiar morreu? Não mas sei. tem tantos fatores que podem provocar isso. Uma vez eu fiquei muito indignado que estava assistindo na televisão um pregador muito inflamado. Eu não tenho tempo para depressão. Entende? Digo, meu filho, você não sabe o que é isso. Eu tenho Jesus no coração, não tenho tempo para isso. Digo, você não está na pele de alguém que sentiu isso, sabe? Às vezes há essa ideia de que é falta de Jesus na vida só, que é falta de... falta de oração. Que é falta de oração, que é falta em pecado de mortal. fé, que está em pecado. Além do sofrimento, ainda ainda é apedrejado. Então, uma grande injustiça. Mas não nego que também, às vezes, a pessoa, por causa de uma situação, de um pecado, de uma culpa, também possa ter um gatilho, desenvolver para isso, né? Mas você caracterizar que é fraqueza de caráter, que é preguiça, que é frescurada, desculpa o termo. Sim. Não, isso aqui é uma falta total de respeito. Então é errado isso, quando o cara fala assim, vamos ajoelhar, vamos rezar por quem tem depressão. Não há problema em a gente rezar pelo aquilo, assim como um diabético, como um hipertenso, né? Não há problema de rezar por pessoas que estão em depressão e há muitas curas de pessoas com depressão. Mas não olhar como um espírito maligno ali, simplesmente agindo na pessoa. Sim, é uma doença. Eu gosto muito, doença. sabe, padre, quando eu atendo muito paciente, né, com depressão, ansiedade, com essas doenças, né, de saúde mental em geral. E eu gosto muito de falar, olha, a gente não escolhe, às vezes, ter uma doença X ou Y. Assim como a gente não escolhe ter depressão. Claro. Não é uma escolha racional, como você fala assim, né? E aí entra, né, sei lá, diabetes tipo 2, né? Você escolhe, de uma certa maneira, né? Você quer comer doce demais, você vai comendo, não faz atividade física e tal. Sim. Mas ainda assim, você tem que ter um fator genético. Assim como a depressão também tem um fator genético. Sim. Ela é uma doença multifacetária. Ela tem várias questões que envolvem, né? E reduzir a isso, como o senhor falando, né? É uma questão espiritual. E quantas vezes eu já não vi gente falando assim, olha, você tem depressão é porque você reza muito pouco. Se você rezasse mais, você não teria. Mas é por ignorância, né, padre? Ignorância. Renovação, eu escutei muito isso. Sim.
Chegou o tempo, lá nos anos 80, que em alguns grupos de oração se renunciava à psicologia, só para você ter noção de como... Sim, Essa aí já não é absurdo. não é do meu tempo, não. Como se fosse psicólogo coisa do diabo, porque mexe com a mente humana, entende? Aham. Chegou a esses absurdos. Então, às vezes, as pessoas cometem cada esquisitice aí, né? Cada absurdo. Então, que possa ter depressão por causa espiritual, não desconsidero também, porque há fatores que podem gerar. Com certeza. E muitas vezes há sim curas de pessoas com depressão quando começa a frequentar a igreja, por uma série de fatores, muitos Sim, porque fatores. Deus pode curar realmente. Sim, enfim. sim. Como o João falou, com outra doença. se Deus Deus- pode curar. O que Ué. Deus pode fazer, Sim. Ele pode tudo, né? Sim, sim. Agora, você tratar a depressão como uma escolha da pessoa, tenha dó, né? É Isso- uma doença, é uma isso grande gera uma injustiça. Não, isso gera uma tristeza para o paciente, né? Porque ele vai para a pessoa, né? Às vezes ele vai pensando, falando assim, poxa, aí eu queria. Aí ela, tipo, às vezes a gente coloca a depressão, né, como algo relacionado só com a tristeza. Uhum. Só que a principal característica da depressão, ela não é nem a tristeza. A principal característica, ela é a falta de vontade. Uhum. E bem, se a pessoa tá com falta de vontade, ela lá vai ter vontade de rezar. Claro. Lá ela vai ter vontade de fazer. Às vezes, eu tenho pacientes graves que eles não tomavam banho, eles não escovavam dente durante, às vezes, semanas. Uhum. E quando você pega isso, fala assim, como que você vai dar uma responsabilidade pra pessoa e falar assim, olha, você vai lá, pega seu terço e vai Reza o rezar. rosário. Sabe, a pessoa Vai não na tem, missa. ela não consegue fazer o básico. Ela não consegue se alimentar. E muitas vezes é falta de vitamina, né? Pode ser uma falta de vitamina, mal Essas depressões alimentação. mais graves, né? Elas, em geral, elas têm mais outras questões, né? Em geral, ela tem um fator genético muito, muito forte, né? Mas a falta, deficiências de vitamina, deficiências de alguns hormônios, elas podem realmente causar. Sim. Mas assim, acho que essa é uma grande questão, né? A doença, sem sombra de dúvida, né? Qualquer doença, Sim. ela é uma consequência do pecado. Não o Sim. nosso. Sim, é Não do o nosso. pecado. Sim, do Mas pecado. Mas sim. do pecado. Desencadeou ali. Pecado original. Assim, né? Do Sim. pecado original. Agora, a gente não pode pegar pra pessoa e falar assim, ó, você tem aí, ó, você é hipertenso porque você tá pecando muito, hein? Exato. Então, Não é Você isso. tá em adultério. Não. Ela entrou dentro da não sociedade. quer dizer que você pecou, né? Exato. Mas foi o Inclusive- mal que causou. Sim, Quer dizer, sim. teve uma origem lá atrás, né? Sim. Você, E o próprio né? Cristo, né? Ele fala sobre isso. Falou assim, porque falou assim, quem pecou pra que esse esteja? Ele falou assim, olha, não é isso, não é como se ele ou os pais ou... Não é Então, assim. Então, quem pecou? Ele e os seus pais para que nascesse assim. Sim, exato. Deixa esse assunto de lado. Importa que aqui aconteçam as obras E de que a Deus. gente, exato. É a E que a gente resposta faça, que Jesus exato. diz. E que a gente tem que ser um participante dentro disso. Acho que, poxa, um apostolado em relação à depressão, né? E, às vezes, o que mais a pessoa necessita dentro da depressão é tal como, de uma certa maneira, como da cura interior. Sim. É de alguém perto. É de Sim. alguém que seja um Sim. ombro amigo para poder escutar. É como o senhor falava, né? A Sim. cura interior, ela vem para transformar a pessoa. Sim, sim. E a gente consegue transformar, né? As pessoas também com palavras de afirmação, de estar presente. Sim. Às vezes a gente acha que é fazer demais, né? Tem que. Às vezes é só você estar do lado, Claro. bater, e a pessoa saber que você está do lado dela. A pessoa É precisa isso. de presença, não de conselhos, né? Perfeito. Não de palavra. Precisa de presença, né? Você Perfeito, chegar claro. e começar a encher a pessoa de conselho, você só irrita a pessoa em vez de ajudar, né? E chegar para um deprimido, reaja. Se é justamente a incapacidade de reagir que ela tem, entende? exato. Você ainda tortura mais a pessoa. Sim. Então é presença, né? Mesma coisa. Agora tem uma situação assim, a tristeza ela é inevitável. Por exemplo, a pessoa está enlutada. Claro que é uma tristeza vai ficar inevitável. Isso não é depressão, né? Sim, sim. A tristeza faz parte do processo de assimilação da A própria. melancolia. Viver o luto. Ah, Então, isso não é uma coisa para tratar com antidepressivo, né? sim. Porque a lágrima não pode ser suprimida, a dor não pode ser, digamos, a tristeza eliminada para você vivenciar um luto. É só sofrendo que você consegue. E isso, de uma certa maneira, está tudo relacionado, porque assim, a gente vai ter dias tristes. A gente vai ter dias felizes. Claro. E saber ter os dias, né? É um Sim. pouco. É normal. Se eu não me engano, eu não sei se é de São Tomás, enfim, é uma citação. Assim, é basicamente como lembra, quando você está na tempestade,
lembre da calmaria. E na calmaria, Sim, lembre da tempestade. claro. Porque a vida, de uma certa maneira, a gente tem que ter um equilíbrio, que nada é Pô, tão... Jesus era Deus e chorou. É. Quando Chorou. Lázaro morreu. Chorou E Lázaro. Jesus chorou. E com tristeza, né? Agora alguém está indo... Não chore, seja forte. Ah, gente, vai ser carrasco com essa pessoa que está sofrendo. Chora. É hora de lágrima, gente. Sim. A única oração possível é a lágrima aqui. Então, você impedir a pessoa de sofrer, Jesus sofreu o seu luto. teve angústia. Sim. Pelo amor de agoniou. Deus. Então, é aquilo que o Viktor Frankl coloca, né? Tem o O sentido da vida. Homo faber, o Homo sapiens, o homem que faz, o homem que sabe, mas o Homo patiens, a capacidade de sofrer, né? Que somos seres pacientes também nesse sentido do patos, de padecer. Pra eu conseguir É padecer. uma característica. Mas questão assim, padre, de renunciar, por exemplo, tem um livro, não sei se é do Padre Jonas, de renúncia, que tem uma parte que ele fala assim, renuncio toda melancolia e solidão. Às vezes você tem que entender em que contexto é dito isso, né? Aham. É como uma forma de a pessoa... Depende do contexto em que é colocado. Tirado isoladamente, ele é difícil dar uma interpretação Aham. para isso, mas você, enquanto você faz uma... Eu não quero seguir esse caminho, Senhor, ajuda-me a seguir um caminho diferente da solidão ou da melancolia, aí faria sentido, nesse Uhum. sentido, né? Aí, mas eu não sei dizer em que contexto surge às vezes uma colocação dessa, uma frase dessas, isolado É que tem um, de tem contexto. um livrinho de renúncia, né? Não Aham. sei se o senhor deve saber que renúncia. Começa assim, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, pelos 5 chagas, daí começa a fazer várias renúncias. É, sim. E daí tem uma parte que eu lembro que tem essa parte, melancolia, solidão. Então, depende do contexto em que uma situação é colocada, né? Às vezes, você aham. analisar fora desse contexto fica mais difícil, mas em si, eu acho que uma pessoa que está viúva não tem como não sentir solidão. Né? Faz parte dentro. Não tem como não sentir angústia, tristeza e medo e ansiedade, e irritação e carência e tudo aquilo que um ser humano tem, né? Agora eu posso dizer, Senhor, eu não quero seguir esse caminho, né? Por favor, né? Me ajuda, né? O Então, caminho que a gente quer é do encontro. essas coisas. Então, o certo é que às vezes a pessoa, sob o argumento de que eu tenho fé, então estou livre de sofrimento. Uma vez estava indo para o Rio de Janeiro pregar um retiro lá no Morro Santa Teresa, né? O rapaz que estava me levando lá para o local do retiro, na minha frente tinha um carro com aquele slogan, que deve ter arrancado muito aplauso quando essa frase foi dita no púlpito. Não estou em crise, estou em Cristo. Provavelmente essa pessoa recebeu muito aplauso quando falou isso. E aplaudir é uma grande bobagem, porque estar em Cristo é estar em crise constante, no sentido de Uma mudança. frase, se não me engano, acho que é Santa Terezinha. Isto é frase totalmente vazia de sentido. Sim. Slogan O barato. que Jesus nos ensina? Não é todo dia você pegar seu carro novo e seguir a ele. Carregue sua cruz a cada Carregue a cruz, dia. que é uma crise, a cada né? dia. E me siga. Estou É em o pão nosso de cada dia. Estou em crise, estou em Cristo, não tenho crise. Digo, então não está em Cristo, filho. Desculpa, mas estar em Cristo é estar num trabalho de parto constante, de crise constante, de mudança constante. E essa crise é inevitável para uma pessoa que vai crescer. Então, há muitos slogans baratos, às vezes publicados nos púlpitos, e que arrancam grandes aplausos, pura manipulação das pessoas, pura chantagem. Até questão na vida moral também, né? Questão de falar mal de você, ou de ofender, de julgar, né? Porque Jesus próprio fala, né? O servo não é maior do que o patrão, né? Se chamaram de Beelzebub, pai de família, Sim. quem dera você, cara. Sim, exatamente. Então, você não pode dizer assim que porque está em Cristo você está imune ao sofrimento, à dor, à lágrima, à cólica renal ou etc. A Né? gente cai num orgulho, né, padre? Muito grande. E a questão é aí que o inimigo pode entrar e a gente cair, né? Paulo vai dizer que quem tá de pé cuidar pra não cair, né? Quando, Exato. é aquela frase que o senhor falou, que o pregador falou assim, eu não tenho tempo pra depressão, né? Isso. Poxa, cara, você é muito soberbo, então quer dizer que você é bom demais que não pode acontecer nada com você. Vamos dizer, até o padre Jonas teve depressão, passou por depressão. Muito. Vai dizer que ele não é um homem santo, pô. Você veja, a oração de cura mais linda que eu vejo em toda a Bíblia, toda ela, não encontro uma oração de cura mais comovente, é João
11, versículo 3, quando Marta e Maria mandam um recado para Jesus. Lázaro estava doente, né? Uhum. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Essa oração me comove, né? Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Então, o enfermo é aquele que Jesus ama, né? Que está enfermo. Essa é oração profunda, demais, demais. Então, Senhor, aquele que tu amas está com depressão. Senhor, aquele que tu amas está se drogando. Senhor, aquele que tu amas está se prostituindo. Senhor, aquele que tu amas Sim. está com diabetes, com outro, né? Agora, você veja, se aquele Lázaro, que era amicíssimo de Jesus, também ficou doente, sim, os amigos de Jesus também Sim. ficam doentes. Mas o E legal... não é sinal de que você rompeu com Jesus porque você Exato. está doente, né? Os amigos de Jesus também entram em falência. Os amigos de Jesus também morrem. São mártires, né? Então, vamos falar. Mas E o terceiro nessa passagem que o senhor comentou, É. Jesus sabia que Lázaro estava doente, mas ele demorou para ir. Ele demorou para... Ele não foi instantaneamente. Não foi. Quando chegou para ele a notícia, ele estava vivo ainda, Lázaro. Claro, esperou mais do dia até o homem 3 morrer, dias, né? já morreu, estava com cheiro ruim. É. E Jesus veio, calma. É. Jesus chorou ainda. Calma, Chorou. ele tá dormindo. Jesus sabia o que ia fazer, só que ele não contou para os amigos dele, né? Então, Mas é interessante saber da nossa vida. Calma, cara. Os Tudo amigos tem hora, sofreram. né, padre? Até pra gente... Isso é uma cura interior, como a gente falou. Calma, tudo tem hora certa, tem um momento certo. Jesus vai vir e tudo tá na mão dele. O que é pra acontecer, vai acontecer. Agora você veja, Jesus sabia o que ia fazer, só que ele não contou para Marta e Maria o que ia fazer. As mulheres passaram um sufoco tremendo, né? Então, sendo que quando Jesus chega lá, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Marta expressou a mágoa dela, né? Ficou chateada, ficou O Senhor chateada. pisou na bola, esperou meu irmão chegar. Agora chega assim, mandei um recado. E ele ainda, Jesus falou para os discípulos, essa enfermidade não causará morte, mas por ela será glorificado. Mas o rapaz morreu. Só que Jesus sabia o que ia fazer. Só que ele não precisa contar para nós tudo o que está fazendo, né? Isso é uma coisa importante da gente entender do processo de cura, né? Então, é muito. Agora, depois, quando Maria se lança também aos pés de Jesus e chora, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus fica incomodado, levem-me lá, né? Levem-me lá, até o túmulo. Mas então, nessa passagem de Lázaro, né, os amigos de Jesus também sofrem. Os amigos de Jesus também têm câncer. Os amigos de Jesus também têm depressão. Também têm casa inundada na enchente. Os amigos de Jesus também têm uma A gente está aqui indústria. para sofrer A as coisas do segunda mundo. leitura de Paulo fala isso hoje. Eu não lembro certinho, mas Sim. ele comenta, né? Você Abatidos, você desabatido, mas não Sim, desamparado. Sim. Porque no fundo, às vezes a gente fica tão preso às coisas terrenas, né? E no fundo o que mais importa é nosso relacionamento com Cristo. É isso que no fundo vai salvar, é a salvação, né? Só um segredo que os amigos de Jesus têm que distinguem de outras situações. Os amigos de Jesus ressuscitam. Essa é a diferença. Ô, padre, a gente pode dizer, então, assim, resumindo da cura interior, que todos nós precisamos de cura interior. Todos nós. Não existe uma pessoa assim tão... Todos nós. É um processo constante de libertação, de metanoia, de transformação, de metamorfose, né? Metamorfose é um processo realmente de morte e vida, né? De transformação, onde é o mesmo Jorge, mas é outro, né? Então, a borboleta é a lagarta, mas é outra, né? Não é a mesma lagarta. Ela, mas é outra, né? Então, em cada crise, em cada sofrimento, há uma metamorfose, há uma mudança. Aliás, essa metamorfose aparece 4 vezes no Novo Testamento. Em Mateus 17, versículo 2, que Jesus, na transfiguração, Mateus coloca como metamorfoseou-se, né? Realmente se transformou. Que é a transformação. Aparece em Filipenses 3, 20, 21. É de lá que esperamos o Salvador, do céu, que virá o Salvador, que metamorfoseará nosso mísero corpo para ser semelhante ao seu corpo glorioso. É traduzido por transformará nosso mísero corpo. É uma metamorfose tão grande que você veja que nesse processo de transformação da pessoa, nesse corpo glorioso,
A própria morte entra como terapia. Deve ser glorioso isso, que a própria morte é como terapia, né? Para receber esse corpo glorificado, metamorfoseado nele, né? E duas outras passagens, Romanos 2, 12 e 2, e também 2 Coríntios 3, 18, né? Refletimos a glória do Senhor e somos metamorfoseados nessa mesma glória pela ação do Espírito do Senhor que age em nós. Então, a ação do Espírito Santo é metamorfoseante, é transformadora de que vida. faça nova todas as coisas, né? Isso é E a gente tem cura que solicitar, interior. né? E a gente tem que pedir isso. Isso é cura interior, porque a ação da graça é metamorfoseante. E essa metamorfose não se faz sem casulo apertado, sem conchas Sem partidas. sofrimento. Não, e tem um processo difícil para a asa sair Exato, e ninguém pode ajudar. exato. Ninguém pode ajudar. Assim, então, né, naquele processo... claro. Que ele é pessoal também, né? Assim como a salvação, né? O processo de salvação, ele é particular. Ele é individual, não dá para você salvar o outro. Você Se você pode quiser tentar ajudá-lo. se você quiser fazer tudo pelo outro, você estará prejudicando ele, não ajudando. Né? Sim. Há situações em que você tem que meter a mão mesmo, mas a situação de metamorfose, filho, esse processo vai te ajudar a Ô, padre, se libertar. E Né? na prática, assim, como a gente pode gradativamente desenvolver nessa cura interior, assim, a cada dia? Tem uma oração que o senhor recomendaria? Eu lembro que Alguma prática, né? É uma prática. Tem um padre que já faleceu, que eu acho que vai ser santo, que é o padre Léo, que ele pregava muito sobre cura interior, né? Também pregava bastante. Eu li um livro dele que ele falava que a cura interior, às vezes a gente acha que, tipo, vai vir aqui e vai curar tudo de uma vez, mas é gradativamente, a cada dia Deus vai curando um pouco, né? É gradativamente, né? Desde o conselho de Paulo em Efésios 5, Efésios 4, de 26, 27 até o versículo 32, né? Fale cada um de vós a verdade ao seu próximo. Somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao diabo, etc. Né? É um processo para manter uma cura interior, não deixar o sol se pôr sobre um ressentimento. Ou seja, começar a não dormir com o mágoa no coração, com ódio no coração. Né? Não deixar o mal criar raízes dentro de nós. Porque, pouco a pouco, uma ofensa que você me faz, e eu ignoro essa ofensa, ela fica agindo na minha vida. Né? Então, eu recebi uma ofensa, eu vou te perdoar, Senhor, eu perdoo o meu amigo, né? Para não acumular ódio no coração, porque isso paralisa a vida. Né? Então, acumular lixo interior, né? Começa a acumular isso. E esse processo é um processo de fazer o exame de consciência, né? E, que todo mundo, todos os dias a gente deveria fazer, né? Fantástico. Eu lembro que era criancinha, eu tinha 3 para 4 anos, todo mundo em casa fazia exame de consciência. Eu via todo mundo ficar quietinho lá, né? Que o pai e a minha mãe faziam agora exame de consciência de dormir, que todo mundo rezava antes de dormir. Meus irmãos, todos, eu tinha só 3 anos, né? Não sabia o que era exame de consciência. Eu sei que uma hora eu fiquei quietinho lá, com os olhos fechados, quietinho. Daí chegou um irmão mais velho e disse: o que está fazendo? Eu estou fazendo um exame de consciência, né? Mas eu tinha 3 anos, não tinha nem sabia o que era isso. Mas era uma disciplina que meu pai e minha mãe colocavam para os filhos todos. Meu pai e minha mãe não ligavam que a gente brigasse durante o dia. Então, às vezes a briga era comum, vai acontecer. Está crescendo. Mas não deixava dormir brigado de jeito nenhum. Não deixa que o sol se ponha. Não deixava dormir brigado. Olha, agora vão para a cama. Primeiramente, exame de consciência, e você tem que pedir perdão um para o outro, e agora? Então, aí a gente, durante o dia, já nem queria brigar para não passar por esse momento difícil depois, né? Muito bom. Quiserem brigar, briguem, mas tem que... No final do dia... E ainda tinha que dormir na mesma cama, ainda de valete, entende? Sabe o que é dormir de valete? Era um para cima, um para baixo? Não, é 2 daqui para lá e 2 de lá para cá, na mesma cama. Entendi. Igual Então, melhor evitar, melhor resolver Porque e evitar. imagina, em casa éramos 12 filhos, mais pai, mãe e avó, era só 15 pessoas. João tá quase lá. Então aí era dormir de valete, 2 daqui para lá, 2 de lá para cá, né? E se tivesse brigado, era uma guerra de canelada ali que eu vou te contar, né? Entendi. Então, brigou, acontece. Então a melhor coisa
no final do dia, faz exame de consciência, É. medita É, sua vida, seu dia. Inácio de Loyola, que é o minha inspiração, digamos assim, porque eu Aham. tive a formação inaciana, formação jesuíta, embora eu nunca fui jesuíta, mas eu morava com jesuítas. Eu tive a espiritualidade, a formação da espiritualidade inaciana, né? Exercícios espirituais e tudo. Uhum. E uma das coisas que ele recomenda, assim, antes de dormir é o ACEP. Eu gravei a sigla, né? ACEP. A CEP. CEP. Ali. Começa a letra A, agradecer a Deus pelo dia que teve, tal, tal, tal. Agradecer. A. C, pedir a Deus a graça de conhecer o que nesse dia eu fiz de bom e também de... Errado. Daí vem então o E, de exame, né? Exame, né? Aí vem o que? Depois do exame, o P, de pedir perdão. Perdão. Pedir perdão se nesse exame Senhor, eu pequei contra ti, então peguei contra o João, contra o Mateus, né? Vou pedir perdão. E daí o E, a graça de emendar-se, de corrigir-se, né? Esse era o ACEP, essa sigla, né? Maravilha, padre. Legal. Agradecer, pedir a graça de conhecer, examinar, pedir perdão e emendar-se. Isso é uma disciplina, isso é uma cura interior. Sim, sim. Legal, padre. Antes de dormir. Mas essa velha prática do costume muito antigo, meio em desuso hoje, do exame de consciência, é tremendo. Sim. Ô, padre, a gente tem tanta coisa para falar com o senhor. Né? A gente não quer também roubar muito do seu tempo. Sei que o senhor tem que descansar. Mas, assim, desde já a gente agradece, senhor. Mas tem um tema, só para encerrar, eu queria fazer a última pergunta, que a gente estava conversando ali, de algo que vem acontecendo muito e muita gente não sabe o que é. Só queria que o senhor explicasse de maneira rápida o que seria o escrúpulo, que é um tema, acho, muito importante, e como combater esse escrúpulo. O escrúpulo tudo é pecado, entende? Escrúpulo, tudo é pecado. E não é isso, né? Não é tudo pecado, o exagero de pecado e o medo de uma condenação, o medo de inferno e tudo isso aqui, como se estivesse sempre acontecendo, que dependa que eu faça isso para livrar daquilo. Então é um excesso, excesso de pecado. O outro oposto é a ausência completa de pecado, né? Santo Inácio de Loyola, novamente volto aqui, ele dá uma dica importante para quem é escrupuloso e para quem não tem escrúpulo nenhum. Relaxo. Ele diz assim, para quem é escrupuloso, ele é fino demais, então ele precisa engrossar um pouco, né? E para quem não tem escrúpulo demais, não tem escrúpulo nenhum, ele é grosso demais, procure afinar um pouco, né? No sentido de não é considerar tudo pecado e eu não posso viver sob esse peso de que condenação, 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 né? Quem vai me julgar não vai ser o capeta, vai ser aquele que veio para me salvar, né? Romanos 5, de 12 a 20, se o pecado de um só passou, todos pecaram, com muito mais razão, a justiça de um só redundará em vida eterna para todos. E Sim. quem vai nos julgar não vai ser o capeta, vai ser aquele que veio justamente O justo juiz, né? Então, E o bom é que o o justo. adjetivo ele é justo. E ele diz, eu não vou lançar Justo juiz. fora aquele que o Pai me deu, né? Sim. Então nós estamos e veja só, ainda Romanos 5, ali de 12 a 17, né? Recebemos dele um juízo de justificação. Ou seja, o juízo que Jesus nos dá é um juízo de abraço, um juízo de misericórdia, não é um juízo de carimbar. Ele veio para abrir as portas do céu, não para fechá-la, né? Se Jesus tivesse vindo ao mundo para nos condenar, ele não precisava vir. A gente estava bem condenado sem ele aqui, né? Se Sim. Jesus veio aqui para nos levar para o inferno, não precisava ter vindo. A gente ia para o inferno sozinho, já estava lá. Já estava encaminhado. Então ele veio justamente para fazer o que nós não tínhamos. Ele veio para salvar e para abrir as portas do céu. Essa é a grande bênção. Então, é um recurso para o escrupuloso pensar que o juízo de Jesus é um juízo de abraço, de justificação, de perdão. Agora, claro, eu não posso tratar com temeridade isso aqui, de uma forma temerária, dizer, ele é bonzinho, no fim perdoa tudo, tudo, tudo. É preciso sempre ter essa consciência, né, que
os meus pecados são perdoados, sim. E ele traz essa justiça, esse juízo de Igual justificação. aquilo lá, né? Tipo, vou pecar, depois eu confesso, né? Que nem É. aquilo lá, tipo, É, eu vou confessar também. que eu roubei 3 pães, roubei 2, depois É. eu pego mais um. É a história de dois meninos que roubaram 2 pêssegos indo para a igreja, né? Aí se confessaram para comungar e tal. Quando estavam voltando para casa, um deles roubou mais um pêssego. Mas você não confessou? Eu confessei que eu roubei 3, né? Tenho em haver, né? Agora sim. Deixar Agora um ali já de... Tenho em haver, né? Já está confessado. Então, Maravilha. então aí não temos pecado em haver, né? Nesse Já sentido. foi Já está perdoado. confessado, então tem um pêssego em haver, né? Sim. Não podemos ter agir dessa forma. Eu nunca vou abusar do amor. Sim, Não é porque sim. minha esposa me ama que eu vou abusar desse amor e chantagear. certeza. E não é. Ô, padre, pra gente poder encerrar, queria que a gente pudesse fazer uma oração, se vocês quiserem fazer oração de cura interior, Né? Tranquilo. fazer pra gente, pra quem tá escutando a gente também. Sim. Jesus amoroso, nós queremos agradecer porque tu ages da forma mais espontânea, mais natural, mais cotidiana na nossa vida. Agradecemos por esse momento de comunhão, de partilha aqui nesse podcast. Agradecemos por essa comunicação do teu Espírito que fala de forma tão variada, diversificada e abrangente em nossos corações. Quero colocar nas tuas mãos amorosas todas as pessoas que, de uma forma ou outra, serão atingidas, que verão, que assistirão esta entrevista, essa conversa aqui. Que o coração de cada um possa sentir-se abrasado, como os 2 discípulos de Emaús tiveram os seus corações também incendiados de amor. Que venha a tua graça em socorro de todas as pessoas que acompanham esse podcast e que recebam um toque do teu amor, em forma de libertação, de paz, consciência de que são amados até a medula dos ossos e que tu estás sempre com as portas da misericórdia abertas eternamente. A misericórdia tua é eterna. A misericórdia é uma porta que nunca se fecha, é eternamente aberta. 24 horas por dia e todos os dias da vida, por toda a eternidade. Misericórdia dando acesso ao teu coração. Todas as pessoas que nos acompanham e, de uma forma ou outra, terão contato com esse podcast, possam ter a graça de entrar por essas portas da misericórdia até o âmago do teu coração e receberem o teu abraço carinhoso de acolhimento, de perdão, o teu beijo, a tua alegria possa chegar no coração de cada um. E que o teu Santo Espírito venha renovar o coração de cada pessoa com o seu sopro renovador de graça. Que venha a tua bênção, venha o teu abraço, o teu carinho para todos esses, por quem deste a tua vida, porque tu és a expiação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos aqui, mas pelos do mundo inteiro. O mundo inteiro. Tu abraçaste o mundo inteiro naquele sacrifício da cruz, e todos somos amados e justificados em ti com teu carinho, com teu amor. Abençoa-os, pois, todos com a bênção e a proteção e intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. E que venha sobre todos a bênção do Deus que ama, que perdoa, que liberta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Muito bom. Amém. Padre, uma honra, né, receber o senhor aqui, é uma alegria imensa, realmente. E que bom, né, que deu certo e Que bom, que honra podemos para ter mim. que podemos ter essa conversa agradável, né? Sim. Conhecer um pouquinho mais do senhor, Conhecer... especificamente falar sobre, né, um assunto que é tão importante, né? Que eu acho que todos nós temos que ouvir. Sim. Vou dormir com... Conhecer uma metade, né? Porque tem É, muita não, com coisa pra certeza. conhecer. Próxima vez que o senhor vir pra cá, o Eric vai me avisar de novo pra gente fazer a segunda parte aqui, pra terminar a conversa. Eu me sinto honrado, muita gratidão por essa comunhão, essa partilha, porque é interessante nessas conversas informais
é Aham. que há muita comunicação da graça, porque a coisa surge naturalmente. Sim, Não é uma sim. coisa Não é Não é planejado. planejado, não Sim, tem sim. pergunta, que É a a gente faz situação. uma pergunta. vai surgindo assim espontaneamente. Ação de Isso Deus, é né? maravilhoso. Agradeço muito vocês, viu? Legal, Padre. A É. gente que agradece. Que Deus abençoe sua missão, sua vocação. Conte Obrigado. conosco, nossa oração e seja Obrigado. bem-vindo para retornar aqui. Obrigado. Tenham êxito nesse ministério todo que vocês Amém. estão fazendo. Amém. A Amém. gente agradece a vocês também por ter participado. Espero que tenham gostado, assim como eu, João. A gente se emociona a cada programa, a cada convidado que a gente faz. A gente está aqui começando um novo canal, no novo estúdio, tudo novo. Então a gente pede mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Eu falo para seguir o padre, meu padre falou que não tem rede social, né? É. Não tem nenhuma rede social. Mas então segue a gente no Instagram, então. @podcast oratório. E que Deus abençoe você, a sua vida, essa semana. E até o próximo episódio.